Olá, muito bom dia a todos, ou boa tarde ou boa noite. Eu faço parte da equipe Expresso Cachimba, uma equipe formada por 3 integrantes, onde a gente vem construindo um carrinho seguidor de faixa e eu vou estar apresentando sobre um dos componentes que fazem parte desse carrinho. Começando a falar dele, é o regulador de tensão. Eu vou falar como funciona, aplicações e características. É, Falando um pouco mais sobre ele, dando uma leve introdução, o 7805 é um regulador de tensão linear, ou seja, ele mantém uma tensão de saída constante, sem ter nenhum tipo de variação, sempre sendo 5 volts, independente das variações de tensão de entrada. Ele é muito utilizado em fontes de alimentação, principalmente para circuitos com microcontroladores e vários sensores. No nosso caso, o carrinho, como vai ter sensores de luminosidade e também sensor de para o segmento da faixa. Ele faz parte da família 78XX, onde os dois números finais significam a conversão de tensão. No caso do nosso é o 7805, ele vai converter toda a tensão para 5 volts. Assim como podem existir o 7812, que ele vai converter para 12 volts, e o 7809, que ele vai fornecer 9 volts na sua saída. As características principais: tensão de saída de 5 volts DC, corrente máxima suporta até 1 ampere, tensão de entrada entre 7 e 25 volts, sendo que isso pode ter N variações, tudo a depender do datasheet do componente. Além disso, ele tem uma proteção interna contra curto-circuito e superaquecimento, o que torna-o bem confiável. O encapsulamento mais comum é o T220, aquele formato preto com 3 pinos e uma lingueta metálica, que foi mostrado no início. E também eu vou mostrar um pouco mais dele aqui, falando um pouco sobre a pinagem dele. Como foi dito, ele tem um encapsulamento, onde é aquela parte preta que está ali no slide, ele tem uma proteção térmica. O que vocês podem ver do 7805, quando você está olhando de frente para ele, o pino à extrema esquerda é o pino de entrada, onde ele recebe a tensão maior. O pino do meio é o GND, que é a referência do circuito, conhecido como referência, ou terra. E a saída que é o pino da extrema direita, ele fornece os 5 volts regulados, que é a tensão de saída. Um pouco do funcionamento básico dele, como foi dito anteriormente, ele pega uma tensão de entrada que normalmente não está sendo fornecida a todo instante em 12, 7, 8, 9 volts, ela não é uma tensão constante. E o que esse regulador faz? Ele pega essa tensão de entrada, reduz para 5 volts e torna ela uma tensão estável. Internamente, ele tem transistores e circuitos de controle que ajustam a saída automaticamente. O excesso de energia é dissipado na forma de calor, por isso é comum o uso de dissipadores metálicos para resfriamento sobre sua superfície. Agora falando um pouco sobre vantagens e limitações. Algumas vantagens: ele é um componente fácil de usar, ele fornece uma tensão estável, ele tem uma saída confiável, já vem com várias proteções internas, contra falhas, contra superaquecimento, contra variações, mas ele também vem com algumas limitações. Ele é ineficiente em altas correntes, ele acaba gerando muito calor se tiver uma corrente muito alta. A sua faixa de tensão também não é tão grande, então para aplicações com maiores tensões seria recomendados outros tipos de reguladores de tensão. E algumas limitações, outra limitação dele ele não regula bem se estiver abaixo de 7 volts. Então, ele tem tanto uma faixa mínima quanto uma faixa máxima que ele consegue regular. Então, se o fornecimento de tensão de entrada estiver abaixo dos 7 volts, ele não vai ter
uma eficiência ideal para o projeto ou próprio para a própria função do regulador. E trazendo como conclusão, em resumo, o 7805 ele é um componente essencial para a eletrônica básica, ele é ideal para fontes simples e confiáveis de 5 volts, mesmo com o avanço dos reguladores comutados, ele continua sendo uma opção popular e acessível. Então, se você está começando na eletrônica, vale muito a pena você ver esse componente e conhecer um pouco mais sobre ele, pesquisando na internet e para vários tipos de aplicações além do carrinho. Seguidor de faixa, tem robôs, tem braços mecânicos. Robótica e eletrônica no geral ele é muito utilizado.